louvar e bendizer o nome dEle. Hoje, nós devemos comemorar mais um dia de vida que o nosso Deus tem nos concedido e que nós possamos viver todos os nossos dias na presença do nosso Deus e de maneira a agradar o coração do nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé, abrir nossas Bíblias no Salmo 134. Exortação a bendizer o Senhor. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Este local que foi consagrado para louvar, bendizer o Teu santo nome. Nós Te louvamos por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que nós temos de louvar, bendizer o Teu nome. Te agradecemos também, Pai, pela liberdade que nós temos em nosso país, de poder, na esquina de casa, louvar, bendizer o Teu nome. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar essa oportunidade para levar o Teu nome a todos os rincões do nosso país. Aceita, Senhor, que Teu Santo Espírito encha esse local e que o Senhor abençoe, traga em paz os irmãos que estão chegando, que nós possamos, em um só corpo, louvar e bendizer o Teu santo nome. É em nome de Teu Filho amado Jesus que nós choramos. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Quantos estão felizes essa noite? Amém? Né? A nossa segurança está no Senhor, estamos felizes por causa dEle. Então que você possa levar seu pensamento agora ao Senhor e declarar, né, através de igual esse louvor fala, né, que segurança, somos felizes porque temos o Senhor. Amém? Então eu te convido a adorar o Senhor. Eu te convido você que está na sua casa também, que não pôde vir, para a gente estar agradecendo o nome de Jesus. Pois sou de Jesus.
aplauda ao Senhor. Amém. Santo, santo é o nosso Deus. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Ele podia ter reclamado, né, ter questionado tantas coisas, mas ele foi na cruz como ovelha muda e não reclamou. Que você possa adorar o Senhor em agradecimento. Hoje é um dia de ceia. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez na cruz por mim e por você. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, ó Deus. Leva os seus pensamentos, fecha os seus olhos. Adora o Espírito em verdade ao nosso Deus. Aleluia, seja dada a Ele, Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos salvado, Jesus. Em alta voz gritou.
igreja. Declare ao Senhor Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você terá o privilégio nesse momento de poder trazer aqui na frente, amém?
Fecha os teus olhos. Nós vamos participar desse momento da ceia. É um momento muito especial, momento onde que o Senhor Jesus nos deixou. E eu queria que você fechasse os teus olhos. A ceia, ela, de maneira nenhuma, ela é para divisão. A ceia, de maneira nenhuma, é para exclusão. A ceia, ela é para aproximarmos, para unirmos. É um memorial que nós fazemos porque o Senhor nos deixou. Era uma cultura em Corinto que eles comiam, quem levava, colocava a sua comida na sua frente, comia, bebia. Não tinha discernimento, não tinha respeito. E o Senhor veio e partilhou. Colocamos para partilhar para todos que estão à mesa. Não é o momento de você pensar e olhar para a sua vida e pensar: poxa, eu pequei, eu não vou participar. A ceia, ela não é para tirarmos, para deixarmos distante, não. A ceia é para nós reconciliarmos com o nosso Deus, de pedirmos perdão dos nossos atos, dos nossos pecados, de confessarmos eles, porque Ele é misericordioso para nos perdoar. Eu queria que neste momento você falasse mesmo com Deus, abrisse o teu coração, abrisse a tua vida diante de Deus, falando para Ele da tua imperfeição, falando para Ele das tuas falhas. Ele não vai se escandalizar. Ele está à espera de que eu e você pedimos o perdão dos nossos pecados, confessarmos nossos pecados para Ele, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Seria muito bom se todos nós pudéssemos participar. Mas a Bíblia nos traz, e a palavra de Deus, aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e desceu as águas, aquele que está em comunhão com a tua igreja, com o corpo de Cristo na terra. Pastor, eu não me batizei ainda. Nos procure. É uma oportunidade de você reconhecer o que você precisa para fazermos parte, tudo junto da mesa do Senhor. Porque a mesma palavra diz: não tome para a tua condenação. Por isso nós não devemos tomar sem reconciliarmos com Deus. Fala com Ele neste momento. Eu quero convidar os oficiais que vão nos ajudar, nos auxiliar neste momento. Abra teu coração. Abra teu coração para Deus. Deus, nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa daqui foram mãos que prepararam, mas através de oração, através, Pai, de entrega. Porque é um memorial, sim, mas é um memorial que simboliza, que traz, Pai, a tua presença cada vez mais. E nós vamos fazer isso até que o Senhor venha. Então, Deus, prepare os nossos corações, Paizinho. Perdoe os nossos pecados, aqueles que nós estamos confessando, Deus. Pai, nos perdoe também daqueles que às vezes não lembramos, mas erramos, falhamos diante do Senhor. Nós precisamos, Pai, da tua intervenção como nosso advogado. Nós não queremos fazer como a igreja de Corinto fazia, comia, bebia. O Senhor fala, não, nós queremos participar. Quando o Senhor dá a bênção sobre os alimentos, a bênção sobre os elementos, Pai. Pai, estamos aqui diante da mesa do Senhor, pedindo a bênção do Senhor para todos aqueles que vão participar. Que o Senhor esteja abençoando os nossos corações e que possamos participar neste momento, da mesa
podemos ali comermos do corpo de Cristo. Sabemos que isso não vai transfigurar, não vai mudar, mas nossa vida espiritual, no meio espiritual, nós podemos ter mais esse encontro contigo. Então abençoa, Pai, este momento, abençoe as nossas vidas, é a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém.
Alguém ficou sem pegar algum dos elementos? Se alguém ficou, só levante uma das mãos. Amém. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Coma do pão. Se seu Deus está morto, você faz 1 minuto de silêncio, mas se não está, glorifica, exalta o nome dEle. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre em beberes em memória de mim. Não beba do cálice ainda, mas compartilha, troca com o teu irmão, diga para ele: nós fazemos parte dessa nova aliança. Nós fazemos parte. Fazemos parte dessa nova aliança. Fazemos parte dessa nova aliança. Amém? Toma do cálice. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja a tua presença. Nós te glorificamos por este momento, te exaltamos por este momento, pela tua doce presença e por tudo que o Senhor já fez e continuará fazendo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor. Eu sei
nessa geração, não faça sem mim. Oh, oh. Me usa pra orar, quando falar, deixe-me ser o profeta. Quando mover, enche-me de ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, 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 oh. Pode me chamar, Senhor. Oh, oh, oh. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, oh, oh. La, 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 oh. Se quer usar a minha canção pra despertar do povo nessa nação e pra combater todo mundo de corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, 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 oh. Pode me chamar, Senhor. Oh, 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 oh. Que eu estou aqui. Oh, oh, oh. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça. Vai, John, vai, vai. Você quer ser usado por Deus nessa geração? Quer? Me usa pra libertar os cativos, me usa pra alimentar os famintos, me usa pra ser a força do fraco. Eu estou ao seu dispor, eu aceito seu chamado. Espírito Santo, aquilo que eu canto enche o meu coração de coragem pra mudar a minha geração. Pode me chamar, Senhor. Oh, oh. E eu estou aqui. Oh, oh. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, 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 oh. E vai. Você vai por ele, quem vai? Oh. Vamos orar, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos agora para falar com Deus. Vamos lá? Que os irmãos possam estender sua mão direita para que a gente possa estar orando. Tem mais alguma criança que vai para o culto infantil? Pode vir à frente. Vamos orar. Agora nós vamos. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença e queremos entregar em Tuas mãos os pequeninos, ó Pai, todas, ó Pai, a Tua mente, todo o entendimento deles, que eles possam, Senhor, absorver toda a palavra que será ministrada ao coração dessas crianças, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos que se colocaram à disposição, se prepararam para ministrar no coração. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos seus pais, pela responsabilidade que eles têm
de educar a criança no caminho que deve andar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Mas antes das crianças saírem, vocês sabem o que se comemora hoje? O dia do pastor. O dia do pastor. O dia do pastor Batista, não é verdade? E quem sabe que qual é o nome do nosso pastor? Pastor. Como que é o nome do nosso pastor? Pastor. Pastor. Vem, pastor! Pastor José Geraldo, vem aqui à frente. E o pastor Endel, que nos visita. O Endel. Nós, como igreja, crianças, vamos fazer uma homenagem. Nós queremos deixar um versículo que é uma bênção, porque vocês são bênção em nossas vidas. Em Números 6, versículo 24 a 27, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém? Nós, como igreja, queremos trazer uma homenagem, mas nós somos um pouco materialista também, né? A gente gosta de demonstrar o nosso amor. Vem, irmão. Vem. Entregar uma lembrança, né, para o nosso amado pastor José Geraldo e o nosso amado pastor que vem aqui nos visitando hoje e trazendo essa homenagem. Aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse ministério que o Senhor colocou. Amém? Uma salva de palmas aos nossos pastores. E que Deus abençoe, viu? Amém? As crianças podem ir lá para a oração. Amém. Obrigado, meu querido. Quero convidar o pastor Wendel. Ele está com a esposa Kelly, filhinha. E tem um casal, né? Que está acompanhando ele. Esse casal acompanha bastante, há muito tempo. Mas eu vou dizer para você, seu pai é um grande amigo meu. Eu falo assim, são poucos amigos que a gente abre o coração. Eles é um que eu tenho um carinho especial por ele, sua mãe. Sua mãe foi quando nós estávamos juntos na Belo Horizonte, você era pequenininho, né? Não é tão pequeno, mas senão vai falar, né, Maria, nossa idade. E depois nós fomos contemporâneos no seminário, né? Mas tem um carinho pelo seu pai, por sua mãe, um respeito, né? Sei. Às vezes nós temos umas caminhadas junto lá, no Elias Gadia, e aí nós vamos caminhando e conversando. Mas seja muito bem-vindo, esteja na tua casa, esposa, tudo, filha, né? Esteja na sua casa. Ele faz parte pastor, Igreja Batista União também, né? Só que lá em Ponta Porã, está fazendo um trabalho excelentíssimo, muito abençoado por Deus lá. Era para nós estarmos juntos essa semana em São José dos Campos, mas não deu, né? O nosso teve um imprevisto, nós deixamos para depois, mas vamos estar juntos. Estenda a sua mão direita para cá. Paizinho, quero pedir a tua bênção para o teu filho. Usa ele, Pai, como o Senhor tem usado. Sei que o Senhor tem a liberdade no coração, na vida dele. Conheço, Pai, ele de longa data, uma amizade com os seus pais, conhecendo a esposa, toda a família, Deus. Louvamos a Deus pela vida dele, a disponibilidade dele estar aqui esta noite, Deus. Então, Pai, que o Senhor usa ele para tratar os nossos corações. Como eu tenho dito ao Senhor, eu não quero uma palavra que acaricie o meu coração, eu quero uma palavra que trate o meu coração.
porque esta palavra tratando, Pai, nós vamos ter grandes mudanças e grandes transformações. Então, Pai, usa o teu filho e continue abençoando ele ali, levando aquele rebanho da Igreja Batista União em Ponta Porã, que o Senhor esteja abençoando ele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e a paz, querido, boa noite. Um prazer, um privilégio estar aqui. Me sinto em casa, né? Sou pastor da Igreja Batista União, em Ponta Porã. Minha esposa está ali, pastora Kelly, mas a Esther é nossa filha. Ela tem 1 ano de idade, né? Eu costumo falar que a Esther é a promessa que Deus nos deu, ela é a estrela do Senhor que Deus nos concedeu como promessa quando fomos para Ponta Porã. E não está aqui conosco hoje Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, ela é a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Maria Eduarda, ela tem 14 anos, é uma bênção, é uma evangelista nata, né? Numa outra oportunidade, quando ela vier, ela ora, ela traz palavra, ela prega, ela fala, dá palavra de dízimo. É tremendo o agir de Deus com a vida da Maria Eduarda, né? Kelly e eu somos casados há 19 anos e temos essas duas bênçãos de Deus. Nós começamos como pastores aqui em Campo Grande, ali na terceira igreja batista, com o pastor Mauro Clementino. Coordenamos encontro de casais, fomos presidente durante encontro de casais aí durante 7 anos, né? Mas há 3 anos Deus nos enviou para Ponta Porã, né? E eu tenho declarado que Ponta Porã é terra de avivamento. Talvez você pense assim, meu Deus, mas lá morre gente todo dia. Irmãos, Deus nos colocou lá como igreja para transformar aquela cidade, e aquela cidade está passando por uma transformação. Amém? E é um pouco disso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2. O tema da mensagem dessa noite. Essa noite eu quero falar sobre a cultura do avivamento. Nós vivemos sobre uma cultura onde você faz, onde você vive, tudo aquilo que você faz é porque, de alguma forma, isso foi colocado em você, né? Então, por exemplo, Campo Grande tem algumas culturas, como a cultura do tereré. Talvez você não nasceu, né, a sua primeira mamadeira não foi uma guampa de tereré, mas você aprendeu a tomar tereré porque isso é cultural do nosso estado. E o avivamento, ele é necessário tornar nas nossas vidas uma cultura. É muito lindo a gente falar, a gente ministrar sobre avivamento, mas nós não implantamos realmente uma cultura de avivamento na onde nós estamos. Obrigado. Na onde nós estamos, nós não implantamos essa cultura. E é necessário que essa mudança, essa metanoia, ela aconteça em nossas vidas, para que haja essa mudança cultural nas cidades, para que realmente a cidade ela venha a ser impactada e transformada. Eu falava muito antes assim, nós precisamos conquistar Ponta Porã. Até o dia que Deus me tratou e falou assim, não, você não precisa conquistar Ponta Porã, você precisa amar e servir Ponta Porã. Talvez a sua realidade aqui não seja conquistar o bairro União, conquistar a cidade de Campo Grande, mas seja amar e servir esse bairro, amar e servir essa cidade, para que aí as pessoas possam ser atraídas pelo mover de Deus. Então, Atos 2, lá no versículo 42, nós vamos ler, fala assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e para partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Deus,
Nessa noite nós declaramos, amado Espírito Santo, você tem toda a liberdade aqui, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos céus abertos sobre este bairro, céus abertos sobre essa igreja, céus abertos sobre essa cidade, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos te entregando a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, usa a minha vida nessa noite, ó Pai, de uma forma poderosa e tremenda através do Teu Espírito Santo. Nós lhe damos graças em nome de Jesus. Amém. Querido, uma cultura de avivamento. Eu quero trabalhar alguns princípios nessa noite com vocês. E qual que é esse primeiro princípio? Esse primeiro princípio é você construir um altar. Pastor, mas como construir um altar? Lá no livro de Êxodo 20, 25, Êxodo capítulo 20, no versículo 25, fala como era construído esse altar. Esse altar ele era usado pedras, não usava tijolos, né? Quem constrói com tijolos, constrói Babel, mas Deus ele constrói com pedras. Pedras não são perfeitas. Você pense quando você vai construir um altar com pedras, você vai tendo que colocar, e elas não vão dar um encaixe perfeito, vai ficar muitas vezes um espaço, né? Você vai colocar uma pedra, talvez vai prender sua mão, talvez você vai se machucar com aquela pedra, porque Deus ele não constrói com pessoas perfeitas, Deus ele constrói com pedras imperfeitas. E a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, ela fala que vós sois pedras vivas. Então, se na antiga aliança Deus tratava as pedras daquela forma, agora Pedro está falando na nova aliança que eu e você somos essas pedras. E nós somos pedras vivas. Então, esse altar ele é construído através de quem? Fala assim, através de você. Você é esse altar de adoração constante a Deus. Você é esse altar que Deus quer buscar para derramar o fogo sobre ele. Mas há um processo na construção do altar, e esse processo ele não pode ser feito de qualquer forma. Em Gênesis 15, nós vamos ler ali sobre Abraão. Eu não vou ler os textos, irmãos, porque eu preciso ganhar tempo, senão nós vamos enrolar, mas você pode anotar, depois você vai lendo na sua casa. Mas Gênesis 15, Deus faz um convite para Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, olha, sai da tua tenda. Está vendo essas estrelas no céu? Você não vai conseguir contar, essa vai ser a sua geração. E aí Abraão ele fala assim, mas Deus, eu não tenho filhos, eu não tenho uma geração. Eu vou deixar tudo que eu tenho para o meu servo. E Deus fala, não, eu vou dar uma geração abençoada sobre você. Essa geração vai ser sobre você. E aí ele vai num lugar e ele constrói ali um altar com pedras. E o texto fala que ali vinha aves de rapina sobre aquelas pedras, sobre aquele sacrifício. E aí eu quero compartilhar com você. Primeiro, as pedras não são perfeitas. Se você chegar lá em Ponta Porã, quando você chegar na nossa igreja, quando você entrar no hall e você chegar na porta para entrar na igreja, assim, a primeira coisa que você vai ver, está escrito lá assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. A primeira coisa que nós temos que entender é que igreja não é lugar de gente perfeita. Porque se for lugar de gente perfeita, irmão, não tem porque você está aqui, né? Se for lugar de gente perfeita, não tem porque você está aqui. Se for lugar de gente perfeita, vai ser no céu, você já vai ser arrebatado, em nome de Jesus. Né? É que a gente busca uma perfeição, muitas vezes, nas pessoas, que nós mesmos não temos, e tentamos disfarçar falando do outro, querendo que o outro seja perfeito, porque nós não temos a capacidade de ser, escondemos os nossos pecados, e aí nós queremos que o outro seja perfeito, e nós julgamos o outro. Mas Deus, Ele quer construir um altar através da sua vida. E é necessário que você seja uma pedra na mão dEle. Que Ele possa usar você para construir esse altar diário. Esse altar, ele é necessário uma adoração, uma entrega, uma humilhação. Né? Esse altar é necessário uma humilhação. Aí tem gente que fica assim, ai pastor, mas eu li lá, a palavra de Deus fala que todos aqueles que forem humilhados serão exaltados. Irmão, mentira, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que aqueles que se humilharem, no tempo de Deus, serão exaltados.
Mas aí criou-se uma máxima na igreja assim: ai, os humilhados serão exaltados. Né? Por isso que eu estou passando essa humilhação. Aí muitas vezes as pessoas te humilham e falam assim: pastor, eu já não aguento mais, todo mundo me humilha, todo mundo me humilha. Talvez seja porque você não se humilha diante de Deus, aí Deus envia pessoas para te humilhar. Está na hora talvez de você quebrar um pouco do seu orgulho, do seu coração e começar a se humilhar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, segunda coisa que um altar ele deve ter lenha. O altar ele é preciso ter lenha, mas não é qualquer lenha. E aí sabe qual que é o problema? Nós vemos pessoas, elas vêm para a igreja e elas se acostumaram a ficar num culto dia de domingo, sentado, acomodado numa cadeira, com um bom ar-condicionado, um templo gostoso, bonito como esse, uma boa palavra sendo ministrada. Mas você nunca vai viver uma cultura de avivamento se você vir buscar e construir o seu altar somente aqui dentro. O seu altar tem que começar a ser construído lá na sua casa. Porque lá na sua casa tem áreas específicas, não tem? Não tem uma área específica para você fazer sua higiene pessoal, não tem o seu banheiro, não tem uma área específica que é a sua cozinha, onde você cozinha. E aonde é a área específica que você constrói um altar diário para Deus? Ou isso não tem nenhuma importância? Será que a sua higiene, será que a sua cozinha, a sua televisão, a sua sala, o seu programa é mais importante do que construir um altar de adoração a Deus? O que você tem feito, irmão? O que você tem feito? Aí a pessoa chega, vem domingo na igreja, Senhor, e canta e tal, e sai daqui todo aleluiado. Aí chega segunda-feira, nada aconteceu. Pastor, meu casamento não muda, pastor, meus filhos não mudam. Mas vai mudar como, irmão? Você está buscando algo somente aqui, quando Deus está falando: ei, já foi liberado sobre você, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E a palavra de Deus fala algo muito curioso, fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque eu lá já estou. Ou seja, Deus já está lá, te esperando, Ele está te esperando. Então não é qualquer lenha que você vai levar para essa adoração. A palavra de Deus fala, você imagina a carne queimando, porque eles colocavam ali a oferta, eles colocavam pedaços de animais naquele altar, naquelas pedras, e eles ficavam ali esperando para que Deus mandasse fogo, porque se Deus mandasse fogo, era sinal de que a oferta era válida, né? Era sinal de que aquilo que havia sido feito era válido. Então eles ficavam ali esperando. Agora imagina você esperando uma resposta de Deus. Você constrói o altar, você orou, você jejuou, você buscou a presença de Deus e agora você está esperando a resposta de Deus. Essa noite Deus vai trazer resposta para você. Eu creio nisso, que essa noite é uma noite de resposta para muitos aqui. Talvez você está acomodado há muito tempo, irmão. A pandemia talvez te acomodou, te desanimou, né? Muita gente reclamou que os filhos tinham que ficar em casa assistindo online as aulas, né? E dava muito trabalho, mas eu aposto que muitos gostaram de assistir culto online, para não ter que sair de casa, principalmente num dia de frio, né? Então, está na hora também de haver um despertamento sobre a igreja de Cristo, para que ela possa viver uma cultura real de avivamento. Irmãos, não era qualquer lenha, era uma lenha, algumas versões falam aloés, que era o que? Era uma lenha, uma madeira cortada, e ela, quando ela queimada, ela subia um cheiro suave na presença do Senhor. Agora você imagina Abraão, Deus pede Isaac para ele, para que ele vá e coloque Isaac como sacrifício. Ele separa a melhor lenha, e lá tinha lenha, ele não precisava levar a lenha, mas ele leva a lenha, porque ele leva o melhor para Deus. O melhor não era só seu filho, mas o processo de levar a lenha também leva a melhor lenha. Porque a palavra de Deus fala que quando o cordeiro estava lá, ele ficou enroscado em galhos, então lá tinha lenha, mas não era a lenha que Deus queria, não era a lenha preparada para a adoração. Cuidado com a lenha que você está trazendo para o altar, cuidado.
Tem muita gente, muita igreja produzindo fogo estranho no altar do Senhor e falando que é de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. Agora você tem que levar a lenha. E Abraão, ele leva a lenha. E ele vai levando aquela lenha, e eu imagino Deus. Irmãos, eu gosto de viajar muito na Bíblia. Eu já vou falar para você, eu viajo muito na Bíblia. E eu imagino ali ele levando aquela lenha, e Deus está lá em cima já falando assim: olha, o cheiro da adoração já está subindo. Já está subindo. Porque Deus, ele não está preocupado com a sua oferta, Deus está preocupado com o seu coração. Deus, ele olha para o seu coração, ele não está preocupado com a sua oferta. Talvez a sua oferta, irmão, ela seja financeira. Você vai chegar aqui e você vai entregar uma oferta em dinheiro que para você talvez não tenha valor nenhum. O valor para você talvez seja diferente daquilo que tem valor para outra pessoa. Mas Deus, ele está olhando o seu coração, a sua entrega. A sua entrega. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E ali Deus vai olhando Abraão, e Abraão já vai levando, e Deus já vai se agradando da entrega de Abraão, da adoração de Abraão. E no texto ele continua que ele preparou, ele colocou bichos ali. E ele vinha aves de rapina, e ele ficou ali a noite toda espantando aquelas aves. Ele fica a noite toda espantando aquelas aves. Vão vir pessoas para tirar a sua adoração. Vão vir pessoas para tirar o cheiro agradável da sua oferta. Pessoas que vão falar assim: você é crente? Você leva dinheiro para a igreja? Olha, se eu fosse você, eu não fazia nada disso. Você ora, você busca tanto, e olha aí como que está a sua vida, olha como que estão seus filhos, né? Às vezes você bateu o carro, sofreu um acidente, e fala: olha aí, depois você quer vir falar para mim que é Deus. Irmãos, vão aparecer pessoas como aves de rapinas para impedir que o fogo desça sobre o seu altar. E aí nós sabemos o que nós vivemos? Ao invés de nós construirmos altares para Deus na nossa casa, nós enchemos a nossa vida de atividade. E nós enchemos a vida dos nossos filhos de atividade. Quando a maior atividade que a gente devia ensinar os nossos filhos era ler a palavra de Deus e a orar. Nós temos adolescentes, temos jovens que conhecem tudo de séries, de filmes da Marvel, de uma série de outras coisas, uma série de programações. Se você for conversar, talvez está jogando cartola direto, né? aquele do Campeonato Brasileiro, mas não conhece um versículo bíblico. E aí nós falamos assim: mas essa geração, ei, pai, mãe, você é responsável por essa geração. Se seu filho não conhece Bíblia, a responsabilidade é sua. Pare de querer jogar a responsabilidade para cima do pastor. A gente acha que chegar aqui, deixar o nosso filho numa salinha uma vez na semana, ou no máximo 2, durante 40 minutos, 1 hora, você fica com o seu filho a semana toda, 7 dias na semana, 24 horas por dia, com exceção quando ele está na escola. E aí você não ensina a Bíblia, não ensina ele a orar, mas quer que na igreja... não, a igreja é responsável, meu filho tem que aprender sobre Bíblia. Para, irmão. Para. Agora eu não ouvi nenhum amém. Agora eu não ouvi nenhum amém. Para, irmão. Começa a construir um altar na tua casa, para que os teus filhos vejam e você seja exemplo para os seus filhos. A adoração, o altar, ele começa a ser construído em casa, para ser manifesto aqui na igreja. Nós precisamos parar de chegar na igreja e querer viver o sobrenatural na igreja, quando Deus nos chama para viver o sobrenatural em todo lugar que nós pisamos. Eu tenho falado para as pessoas, eu falo assim: olha, eu cansei de viver no natural. Eu tenho buscado o tempo todo viver o sobrenatural de Deus. E os seus filhos vão ser exemplos disso. Essa semana tinha festa junina lá em Ponta Porã, na escola da Maria Eduarda. Maria Eduarda, ela tem 14 anos, então você imagina os conflitos de um adolescente de 14 anos. Quem tem filho adolescente aqui sabe do que eu estou falando. Irmão, é uma luta. E a Maria Eduarda estava na escola e tudo ela compartilha comigo. Tudo. Desde os meninos que mexem com ela, tudo ela compartilha comigo. Eu e ela
a mãe dela até fica com um pouco de ciúme. Aí ela vai e me manda mensagem: pai, vai ter festa junina, me convidaram para dançar. O que o senhor acha? Eu posso dançar? Eu falei: filha, o pai não pode te falar. Ora, fala com Deus. Se você sentir que você tem liberdade, que Deus falou com você, que você pode dançar, dança. O pai não vai te impedir. Aí passou 1 minuto, uns 10 minutinhos, ela mandou assim: pai, mas o que o senhor acha? Eu estou querendo dançar, eu posso dançar? Eu falei: filha, é entre você e Deus, essa decisão é entre você e Deus. Pede para Deus falar com você. Irmãos, passado uma meia hora, ela manda assim: pai, eu não vou dançar mais. Eu decidi, Deus falou comigo, eu não vou dançar. Aí eu fui buscar ela na escola, ela entrou no carro. E aí, quando nós estamos no carro, eu falei assim: por que você decidiu não dançar? Ela: pai, porque eu orei. E na hora que eu estava orando, uma amiga chegou do meu lado e falou assim: Maria Eduarda, eu te admiro muito. Porque você é a única crente nessa escola que respeita a Deus e não vai dançar. Irmãos, deixa Deus falar. Começa a viver no sobrenatural. Começa a construir altar na sua casa para que manifeste na escola dos seus filhos. Para que seus filhos sejam exemplos aonde eles chegarem. Pastor, sua filha, seus filhos, seu casamento é perfeito? Não, nós temos nossas dificuldades, tem as lutas, igual você tem. Só que nós geramos, através da oração, através da busca, de construir altares para viver algo sobrenatural com Deus. Para que os nossos filhos vivam isso. Aí nós agora tem uma onda, né? Não, eu sou o altar do Senhor, aí a gente acha que a gente não precisa mais estar na comunhão também da igreja. Muitas pessoas pensam dessa forma, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você construir um altar de adoração na sua casa, né, você constrói aqui o altar em direção aos céus, mas esse altar ele não gera transformação nas pessoas e na comunhão daqueles que estão ao seu redor, o seu altar é inválido. A sua adoração não vale de nada. A sua religião ela é morta. Porque aquilo que é construído no secreto, no altar com o Senhor, ele tem que se manifestar na comunhão dos santos, ele tem que se manifestar na igreja, ele tem que se manifestar lá na empresa onde você trabalha, ele tem que se manifestar aonde você anda. Porque se não manifesta, de nada vale aquilo que você também está construindo no secreto com Deus. Deus, ele se manifesta dessa forma. Abraão ficou a noite inteira ali espantando. Não produza fogo, construa um altar. Segundo, unidade. Em Atos 2, eles falam assim que eles oravam todos juntos na igreja. Havia unidade naquela igreja, irmãos. E uma coisa que me chama a atenção é que, em momento algum, a igreja de Atos, ela é fazer evangelização. Você não vai ver eles fazendo evangelização. Porque quando você vive uma cultura de avivamento, a palavra de Deus fala que eles iam sendo acrescentados diariamente. As pessoas, irmão, quando você começa a viver uma cultura de avivamento, as pessoas vão chegar sem precisar você. Eu costumo falar assim, quando há um avivamento, Deus começa a derramar um avivamento sobre um lugar, aquela pesca maravilhosa não é mais jogando a rede, mas é o peixe pulando dentro do barco. É o peixe pulando dentro do barco, e eu creio nisso. Mas para isso é necessário haver unidade. E uma das coisas mais difíceis da gente se ver na igreja é unidade. Né? Eu gosto muito, e Deus fala muito comigo naquele texto de Joel 2:28, que fala que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e seus filhos profetizarão. E Deus me deu uma visão sobre esse texto, mas ela não é sobre o derramado do Pentecoste, não é isso, irmão.
É um tratamento, um momento de cura para a igreja. Né? Porque fala que os velhos terão sonhos. Só que o que nós temos visto hoje, hoje em dia na igreja? Que os velhos têm parado de sonhar. Pastor, como assim? Tem parado de sonhar, porque eles têm visto uma geração subir aqui com a calça rasgada, de brinco, de tatuagem, né? Um povo meio diferente. Eu não sei aqui, mas lá na igreja eu tenho bastante. Nós estamos chegando quase a 200 jovens já. Então eu tenho bastante. Pessoal diferente, aí muitas vezes a gente fica, não, porque na minha época que era bom. Porque a gente cantava assim, a gente fazia assim. Irmão, se o maná a gente não podia guardar, você está guardando aquela sua época por quê? Deus tem algo novo para a sua vida todo dia, você ainda está vivendo do passado, preso a uma religiosidade. Começa a viver aquilo que Deus tem de novo. Nós temos vivido uma cultura de avivamento, irmãos. Domingo passado, retrasado, no domingo retrasado, nós fizemos uma escola profética na igreja. E numa ministração, num domingo pela manhã, eu não tenho culto pelo domingo na manhã, mas nós fizemos sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. Domingo de manhã o culto começou 9 horas da manhã. Nós paramos 11 horas, o povo não queria ir embora da igreja, nós ficamos adorando na igreja, nós ficamos sentados ali na presença de Deus. Quando foi 3 horas da tarde, alguns falaram assim, olha, eu chamei eles e falei assim, eu preciso que vocês vão embora, porque vocês têm que tomar banho, 4 horas começa de novo, e a gente foi até 10 horas da noite. E naquele dia uma senhora de 86 anos, de muleta, com dificuldade para andar. No domingo pela manhã, na última ministração, eram as 11 horas da manhã, o apóstolo estava ministrando, um amigo meu, e ele convida as pessoas para virem receber, para serem tocadas por dons na igreja. E aquela senhora com 86 anos, ela vem e ela encosta na plataforma, ela encosta no palco, para apoiar. E num dado momento nós começamos a orar, e aquela senhora, ela se tremia e ela chorava. E o corpo dela parecia que pegava fogo, e ela falava assim, eu nunca tive uma experiência com Deus dessa forma, em 86 anos, com mais de 40 anos dentro de uma igreja. Está na hora de você se permitir a viver o novo de Deus para a sua vida. Os velhos pararam de sonhar, e começaram a acusar uma geração. Por outro lado, nós temos jovens que pararam de ter visão de futuro, visão de igreja. Uma das coisas que eu tenho observado, que muitas igrejas têm tido dificuldade para alcançar os jovens. Os jovens nossos estão se perdendo, e muitas igrejas estão se adequando ao mundo para trazer jovens. Também acho errado. Também sou contra, irmão. Eu acho que o jovem ele tem que vir experimentar aquilo que é Jesus na vida dele. Nós estamos em junho, em abril nós tivemos batismo. E eu recebi uma ligação, eu estava na igreja, eu recebi uma ligação, um rapaz que está desviado, ele toca na noite, e ele me liga, pastor, onde o senhor está? Eu falei, eu estou na igreja. Ele falou, posso levar um amigo meu? Eu falei, pode, traz seu amigo aqui. Ele quer falar comigo? O que foi? Ele falou, não, eu estou indo buscar ele no hospital, porque ele acabou de tentar suicídio. Ele tentou suicídio ontem à noite, e ele vai receber alta agora pela manhã, e eu quero que o senhor converse com ele. Eu falei, pode trazer, vem aqui. E ali nós conversamos com aquele rapaz, e houve um mover muito forte, sobrenatural. Passado um mês, aquele jovem estava se batizando e dando um testemunho para a igreja. Pastor, mas é você? Não, querido, mas nós estamos implantando uma cultura de avivamento. Porque quando eu cheguei na igreja, e faz pouco tempo nós estamos lá, nós somos uma igreja nova, nós temos 12 anos a igreja ela tem 12 anos e faz apenas 3 anos, esse ano é o 3º ano que nós estamos lá. E nós pegamos 2 anos de pandemia, então você imagina. Nós saímos de 80 pessoas, e durante a pandemia, hoje nós estamos passando de 600, estamos próximos a chegar a 700 membros. Dentro de uma cidade onde as pessoas acham que todo mundo anda armado, que todo mundo mata todo mundo. Não é? Irmãos, e Deus está trazendo uma cultura de avivamento. Está devolvendo visão para os jovens.
Nós temos culto de sábado com 150 jovens. Ponta Porã é uma cidade universitária, irmão. Para quem não conhece Ponta Porã, tem 10 universidades de medicina. Vem gente do Brasil todo ali para o Paraguai para fazer medicina. E jovens, e Ponta Porã tem a facilidade que você quiser. O que você quiser lá, tudo é muito fácil. Lá a gente fala assim que você não precisa nem ir buscar, eles vão levar na sua casa, aquilo que você quiser. Então é muito fácil. Nós chegamos de manhã nas padarias, nos bares, você passa a noite ou chega de manhã, 5, 6 horas da manhã, aquilo está abarrotado de jovens, bêbados, drogados. Mas nós temos orado e temos declarado que vamos mudar aquela realidade. E agora nós estamos tendo jovens à noite, no sábado à noite, irmão, com show, com festa, com tudo na cidade. Porque senão a gente acha que vai a Ponta Porã, uma cidade do interior, lá o povo não tem o que fazer, vai para a igreja. Não. O jovem lá tem uma vida noturna muito agitada, até demais. Mas eles preferem ir para a igreja, por quê? Porque está sendo recuperada uma visão. Nós vemos jovens orando com velhos, velhos orando com jovens. Você vai chegar lá, tem senhoras de 70, 80 anos profetizando sobre a vida dos jovens. Nós fizemos um ato profético lá, e uma das senhoras, numa das ministrações, ela teve uma visão sobre um jovem. Ela falou assim, ela veio, pastor, e ela com dificuldade para subir na escada, ela subiu, ela falou assim, pastor, Deus me deu uma palavra para esse jovem. E ela começou a falar, e aquele jovem começou a se derramar na presença de Deus. Porque nós trouxemos unidade. Não há um derramar do avivamento de Deus se não houver unidade. Se não houver unidade. E a unidade não é, a gente tem que ser amiguinho. Não, não é isso. É você entender que há uma transformação. Uma geração nova, ela vem chegando, e a sua geração, ela faz parte daquilo que está chegando também. Você faz parte. Deus não deixa ninguém para trás. A unidade. E aí fala que as crianças, eu gosto muito da versão que fala que as crianças profetizarão. Eu creio que as crianças, Deus tem esse poder sobre elas, que elas profetizarão. A Esther, se você ficar com a Esther no momento do louvor, ela cantando, irmãos, eu falo assim, enquanto muitos louvam, a Esther, ela ergue as mãos e ela fica assim, ela adora. Eu falo para Deus assim, Deus, como eu queria ver aquilo que ela está vendo, enquanto ela está adorando. Que você seja como uma criança, o seu coração seja como uma criança, sem maldade, disposto a viver aquilo que Deus tem para te entregar, que aí você realmente vai profetizar. Por isso que eu creio que em Joel fala que aí as crianças profetizarão. Ou seja, quando nós tivermos a atitude de uma criança, sem maldade, com vontade nenhuma, porque muitas vezes nós queremos algo em troca, né? Nós queremos trocar algo com Deus. E aí nós não conseguimos ver aquilo que realmente Deus tem para nós. Nós limitamos Deus, né? E terceiro, compartilhar. Quando ali fala que eles compartilhavam tudo aquilo que eles recebiam, terras, pães, comida, tudo aquilo que eles recebiam, eles compartilhavam. Com quem você tem compartilhado aquilo que você recebe aqui no domingo? Porque você vem domingo, você recebe uma palavra, Deus transformou sua vida, aleluia. Mas aí chega lá no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa. Bom, eu fui crente até domingo, meia-noite. Tem uns que até 8 horas, né? Se o culto acabar mais cedo, então, até meia-noite. Segunda-feira mudou tudo, agora eu tenho que tomar conta da minha empresa, eu tenho que pensar na minha empresa. Cadê o compartilhar? Cadê? Irmãos, nós não investimos em rede social, nós não investimos em divulgação na igreja. Nós não investimos. Eu não investi, porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu sempre tive muita dificuldade em transmitir os nossos cultos. Eu só comecei a transmitir por causa da pandemia, nós ficamos sem opção, eu tive que adaptar uma série de coisas. Foi muito difícil a gente começar a transmitir o culto. Porque Deus me deu uma palavra de que Jesus, ele andava no meio da multidão. Então, aonde Jesus está, vai ter multidão. Aonde Jesus está, vai ter multidão. Ah, pastor, mas nós precisamos, e assim eu já ouvi muitas pessoas me falarem, talvez aqui seja diferente, só lá em Ponta Porã que falam isso, né?
Ah, pastor, mas nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Você já viu restaurante bom vazio, irmão? Então para com essa conversa medíocre. Começa a buscar, a viver um avivamento, a compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a compartilhar aquilo que Ele está transformando na sua vida. Toda semana a gente recebe pessoas visitando a igreja, as pessoas chegam e eu falo assim: oi, tudo bom? Como você veio parar na igreja? Ah, porque fulano me falou, porque fulano teve a vida transformada, porque não sei quem me convidou. Eu falei: mas e como você descobriu a igreja aqui? Ah, eu entrei no Instagram de vocês, aí eu vi lá um pedaço do culto, aí eu falei: eu vou nessa igreja. Irmãos, a gente não tem nenhuma equipe de mídia. Eu não tenho uma equipe de mídia. Mas as pessoas, elas estão vindo. Porque algo está sendo compartilhado. Agora o que você está recebendo está ficando só para você. Comece a compartilhar aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. Comece a compartilhar. E aí a palavra de Deus em Atos fala que eles viam sinais. Sinais e maravilhas. Pastor, mas quais são esses sinais? Irmãos, há 2 domingos uma menina foi curada por câncer. Todos os nódulos do seu seio sumiram. Ela com exame, com laudo médico, com tudo. Que religião é essa? Que poder é esse que não cura? O que você está vivendo e não está trazendo cura para as pessoas? É mais ou menos você ir no médico. Você chega lá no médico, aí você fala para o médico assim: olha, eu estou com uma doença aqui. O médico vai te passar uma receita. Você vai chegar na farmácia, você vai comprar aquele medicamento, né? Aí você chegou em casa, você pegou o medicamento, aí você pegou a cartela de remédios, jogou no lixo, mas você pegou a bula. Aí você lê a bula: agora eu vou ser curado. E aí você lê toda a bula, você conhece a bula, de trás para frente, de Gênesis a Apocalipse, mas você não tomou o remédio. Você está falando assim: Jesus cura, oh aleluia, pastor, Jesus cura. Mas você nunca orou para uma pessoa ser curada? O que adianta você ler a bula e falar que Jesus salva, sendo que você nunca orou, nem compartilhou com uma pessoa para ela ser salva? Você está lendo uma bula sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade. Quando você constrói um altar no seu secreto, Deus vai te dar a autoridade. Deus vai te dar a autoridade. Sinais, irmãos. A Kelly, ela deu um curso de mulher única. Três turmas ela abriu. Eu quase fiquei louco. Esther tinha 2 meses de recém-nascido. Eu ficava com a Esther todo dia à noite, ela saía para ministrar o curso. E um desses cursos ela ministrava no Paraguai. Nós temos bastante paraguaios. Na igreja, ela ministrava esse curso no Paraguai. E engraçado que lá as mulheres não falavam, nessa grupo que ela estava, as mulheres, só a dona da casa, que é mesmo da igreja, falava português. As outras mulheres falavam espanhol, e lá tem uma dificuldade, irmão, porque assim, o espanhol deles é misturado com guarani, com castelhano, então assim, é um pouco complicado. Hoje eu entendo muita coisa já, mas para falar assim é meio complicado, tem muita coisa que é difícil, porque é um pouco diferente a questão da língua. E aí a Kelly não conseguia falar com as mulheres, mas chegava um momento ela tinha que ministrar nessas mulheres. E ela ministrava, e ela orava, e ela abraçava, até que uma mulher chegou para ela e falou assim: olha, eu não entendo o que você está falando, mas quando você está falando e você me abraça, eu sinto Jesus. São sinais. Talvez você não vai ser o melhor orador da igreja, talvez você não vai ser o melhor cantor, você não vai ser o melhor músico, mas um abraço, um sorriso seu vai manifestar Jesus na vida de outra pessoa. E aí lá tinha uma mulher, e essa mulher ela estava passando por um problema no casamento. E ela falava assim: eu não conheço Deus, eu não acredito em Deus, mas eu quero fazer esse curso. E no final do curso ela falou assim: eu quero me batizar. Ela nunca tinha pisado na igreja. Ela nunca entrou numa igreja evangélica, mas lá ela falou assim: eu quero me batizar.
Aí a Kelly falou assim, amor, a mulher lá, ela nunca veio na igreja, ela quer se batizar. Eu falei, vai ter batismo. Acho que era outubro. O mais difícil é eu pôr a piscina lá, manda ela vir. Eu batizo. Irmãos, essa mulher veio. O que aconteceu? Ela foi na PIB de Ponta Porã, porque lá tem a PIB e ela é no centro da cidade. Ela foi na PIB. Ela foi na igreja errada, irmão. Ela chegou lá e falou assim, pastor, eu vim aqui me batizar. Aí o pastor falou, não, aqui não tem batismo hoje. Aí ela ligou de lá. Aí falou, não, você está na igreja errada. Nós falamos, você tem que vir para cá, vamos te mandar a localização. Ela não tinha a localização da igreja. Aí ela veio. Ela e o esposo declarado ateu, um médico, renomado no Paraguai. Irmãos, eles vieram na igreja. Ela veio, ela foi batizada, e naquele dia Deus falou assim para mim, olha, tem mais 3 pessoas aqui que precisam ser batizadas. E eu ficava assim, Deus, isso é muita loucura. Como que eu vou explicar isso depois, né? O pastor Zé Geraldo está aqui, ele sabe, né, pastor? Depois como nós vamos explicar isso, né? Porque eu já tinha um grupo que falava assim, o senhor não é tão batista, porque tem gente mais preocupada em ser batista do que seguir a Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Senão a gente está mais preocupado em ser assembleano, em ser batista, em ser presbiteriano, do que realmente buscar aquilo que nós viemos buscar, que é a presença de Jesus. E aí eu falei assim, olha, Deus me falou que tem 3, e eu ali naquela dúvida, e eu queria falar para a igreja, mas eu estava, falei assim, como que eu vou fazer isso? Levanta um rapaz, ele sai, ele vem até o palco e fala assim para mim, pastor, eu não estou entendendo nada, mas Deus só mandou falar para você que sim. Eu não sei o que Deus quer explicar para você, mas Ele só mandou falar para você sim. Eu falei, eu já entendi, pode deixar. Naquele dia eu preguei sobre Lázaro. Deus não te chamou, você não foi chamado para ser curado, você foi chamado para ser ressuscitado, e para isso Deus precisava te matar. E essa foi minha ministração ali. Irmãos, naquele momento eu fiz um apelo, eu falei, se tem mais 3 pessoas, Deus me deu a direção, tem mais 3 pessoas aqui que precisam ser batizadas. Na hora já veio uma mulher, subiu, eu já havia acabado o batismo, eu já estava encerrando o culto. Uma mulher veio e subiu, e já ficou ali. Saiu uma mulher lá do fundo, e ela se arrastava, ela vinha se arrastando e gemendo que a igreja escutava no corredor. Lá nós só temos um corredor no meio, e ela vinha gemendo nesse corredor. E a igreja toda aos prantos, chorando. E nós olhávamos e você podia ver que era nítido, correntes, grilhões daquela mulher estavam sendo quebrados naquela noite. Mas a gente se permitiu a viver uma cultura de avivamento. A terceira pessoa levanta um menino, lá do fundo. E esse menino vem chorando, abraçado. E quando ele chega, que eu olho para ele estava com o pescoço aqui roxo. Fazia 2 semanas que ele havia tentado se enforcar. E Deus agora estava dando uma nova vida para ele. Nós batizamos aquelas 3 pessoas. O marido daquela mulher, ateu, médico, ele vai embora para casa. E ele conta no testemunho dele, irmãos, o testemunho dele é fantástico. Ele conta no testemunho dele que ele foi embora para casa em silêncio, que ele não conseguia entender tudo aquilo que ele tinha visto. Ele foi embora para casa, quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa dele, falou assim, você falou da minha vida para o pastor. Aí ela falou assim, não, eu não falei nada, eu não falo nem português, a pastora não entende, o pastor não entende nem espanhol direito, eu não falei nada. Ele falou, então nós vamos voltar domingo lá, porque eu quero ver se é verdade. Ele voltou no outro domingo, ele voltou no 3º domingo. Quando foi no 4º domingo, eu fiz mais um apelo, e esse homem estava lá na frente, chorando, pedindo para ser batizado. Agora em abril, nós batizamos ele. O testemunho dele, um ateu declarado, médico, doutor, porque assim a gente fala assim, não, mas é uma pessoa que não conhece. Não, ele conhece. A família toda católica, ele sempre rejeitou a religião porque se frustrou muito cedo com Deus, então ele se declarava ateu, assumido. Há 20 dias atrás nós fomos jantar na casa dele.
Nós já estamos preparando ele para ser um dos líderes nossos lá na igreja. Mas nós decidimos viver uma cultura de avivamento. É necessário você decidir nessa noite: ei, eu quero viver uma cultura de avivamento. Eu quero viver os sinais e as maravilhas de Deus. Talvez você está há tanto tempo na igreja, está engessado na igreja, né? Pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não sinto mais nada. Parece que a pandemia acabou com tudo. A pandemia veio, irmãos, levou muitos pastores. Levou muitos pastores, porque eu creio que levou pastores de cajado. É o tempo de Josué levantar homens de espada. Pastores com espadas estão sendo levantados. Porque senão não vão sobreviver mais pastores nessa sociedade que nós temos hoje, corrompida. Não vai. Então é necessário pastores com espadas. Pastor, mas a sua palavra é dura, irmão. A Bíblia ela é dura. Talvez você esteja lendo só a parte legal, né? A gente fica pescando, né? Aí, não, pastor, mas a palavra é muito dura, porque hoje em dia a gente tem a caixinha de promessa no YouTube, né? A gente fala assim: eu quero ouvir sobre amor. Aí a gente vai lá e coloca, né? Vou abrir, abre uma pregação sobre amor. Eu quero ouvir sobre bênção, sobre ser bem-sucedido. A palavra de Deus ela tem que te trazer confronto. Se ela não te trouxer confronto, não teve palavra. A palavra de Deus a cada dia ela me confronta, irmão. Quando eu cheguei, eu estava sentado ali e eu falava assim, olhei para a Kelly e falei assim: amor, eu vou mudar a mensagem. Ela falou assim: mas Deus não falou você a semana toda com você sobre essa mensagem? Eu falei assim: falou, mas eu acho que eu vou trazer uma palavra de amor, porque, né, senão depois aí vou sair escoltado da igreja. Um dia eu preguei para casais lá, eu fiquei com medo, eu achei que eu ia ter que sair escoltado da igreja, né, porque homens sem caráter, vendo pornografia, bebendo, aí a gente fica perdendo tempo. Pastor, o que o senhor acha? A gente pode tomar cerveja? A gente pode tomar vinho. Jesus tomava vinho, né? E cerveja sem álcool? Porque cerveja sem álcool, né, não tem álcool. Álcool que é pecado, né? Irmão, me poupe. Você já passou dessa fase de ficar perdendo tempo se você pode ou não. Não tenta tratar o seu desvio de caráter trazendo a responsabilidade para o pastor. Para de beber, para de ter bebida em casa. Pessoas que têm bebida em casa e depois os filhos crescem com 16, 17 anos, fica na rua querendo beber, fica indo para as festas tomando bebida, aí depois fala assim: eu não sei onde eu errei. Você criou um altar de alcoolismo, de idolatria para o diabo dentro da sua casa, e agora você não sabe onde errou? Para de perder tempo, irmão. Pastor, pode deixar as crianças, gente. Elas estão na casa do Pai. Quando a gente está na casa do Pai, tem que ter bagunça, tem que ter movimento, tem que ter alegria. Aí a gente tem dificuldade, né? Aí a gente fica questionando: pastor, quantos anjos? Adão e Eva, era maçã, era pêssego, era não sei o que. E o tempo está passando. Enquanto nós estamos aqui pregando, irmãos, hoje, nesse exato momento, uma pessoa está morrendo sem conhecer Jesus. E talvez você teve a oportunidade de ter um encontro com ela, você encontrou ela e não falou de Jesus para ela. Porque você está mais preocupado, né, como diria meu querido pastor Mal na época, você está mais preocupado para saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. Paz. Ei, homem. Essa palavra para os homens, e eu já vou encerrar, mas Deus manda dar essa palavra para os homens. Seja pai para o seu filho, seja o pai que sua filha precisa. Davi, ele estava no meio das ovelhas malhadas. Quando Samuel chega para ungir Davi, ele pergunta para o Jessé: olha, seus filhos, e Jessé vai apresentando os filhos. Quem havia mandado Davi cuidar das ovelhas? Era o seu pai. Davi deu direção. Jessé deu direção para Davi. E aí Deus fala, o texto fala que Deus tirou Davi do meio das malhadas. Sabe
por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque as ovelhas malhadas, elas não tinham valor nenhum, mas Davi protegia aquelas ovelhas com a sua própria vida. O texto fala que ele enfrentou o urso, ele arrancou a ovelha da boca de um leão. E eram as piores ovelhas, naquela época era assim, um primogênito tinha direito a 50%. O restante era dividido entre os outros irmãos, e o que sobrava para dividir, a menor parte era para o mais novo, para o caçula. Davi, além de ficar com as ovelhas piores, ele ficava com menos ovelhas, mas ele cuidava, ele dava a vida dela por cada ovelha. Direção e obediência ao seu pai. Quando Davi vai enfrentar Golias, quem que manda Davi enfrentar Golias? O pai. Ele fala: meu filho, vai lá e leva pão para os seus filhos, leva pão para os seus irmãos, leva comida para os seus irmãos. Davi vai até aquela batalha para enfrentar Golias, porque o pai dele mandou. Pai dá direcionamento, pai dá direção para os seus filhos, pai conduz a sua família. Agora a gente está vendo um monte de homem banana hoje que não conduz seus filhos, não conduz a sua esposa, sem missão. Aí quer ter uma esposa submissa, mas não tem uma missão definida. Quando Davi derrota Golias, a primeira coisa que Saul pergunta: quem é o pai desse menino? Quem é filho tem herança. E você só tem direito à herança quando você tem um pai que te dá direção. Comece a dar direção para os seus filhos, querido. Eu vou pedir que você se coloque em pé. Eu quero orar. Se você puder só. Isso, obrigado. Querido Deus, Paizinho, obrigada, Pai, obrigada pela palavra, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado o seu filho, o seu servo, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade nessa noite, ó Pai. Ó Espírito Santo, nós te sentimos aqui, ó Pai. Nós sentimos o seu mover, ó Deus. Ó Pai, assim como em Atos, ó Pai. Nós sentimos o seu mover, o seu vento, ó Pai. O seu vento impetuoso, ó Deus. Oh Espírito Santo, sopra nessa noite, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Oh Espírito Santo, o Senhor já está falando, o Senhor já está ministrando a cada um nessa noite, ó Pai. Oh Deus. Oh Espírito Santo, traz o seu mover, Espírito Santo. Você já ouviu, já entendeu. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Entrega a sua vida a Deus. Fala: Senhor, eu quero experimentar mais de Ti. Eu quero sentir, ó Pai, o Senhor na minha vida, ó Pai. Ó Espírito Santo, muda, ó Pai. Tira todo o racional nesse momento, todo o pensamento. Oh Deus, traz o quebrantamento, ó Pai. Oh, quebranta os corações, ó Pai. Oh Deus, o Senhor quer restituir. Oh Deus. Oh Deus, restitui a paternidade. Oh Deus, que não haja orfandade, ó Deus. Para que possamos ouvir a sua voz, ó Pai. Para que não tenhamos a dificuldade de ouvir a Ti, ó Pai. O apelo é simples. Deus quer derramar dons sobre a sua vida. Venha aqui à frente, se derrame na presença dEle. Nós vamos orar por vocês. Vem aqui, receba o dom. Você já tem o dom, mas você tem medo, você está travado. Você sabe que você tem o dom, mas você olha, será que alguém está vendo? Você tem o dom da cura e você fala: Deus, será que essa pessoa vai ser curada? Ei, não é você que cura, é Deus. Você tem o dom da cura. Oh, vem aqui, recebe mais. Se entrega no altar do Senhor.
mais, Senhor, mais do seu Espírito Santo, mais, Senhor, mais. Oh, Espírito Santo, traga cura na alma, oh, Espírito Santo. Talvez você não se ache digno, talvez você ache que você não ora, que você tem que fazer jejum, que você tem que orar mais, fazer. Ei, Deus te chama agora, Deus te chama nesse momento. Vem, não precisa. Jesus já morreu por você. Ele já morreu por você. Vem, não precisa você fazer o sacrifício. Vem, se entrega. O que está te prendendo? Uma religiosidade. O que está te prendendo? Vem. Um pai que te machucou. Um pai que te ensinou errado. Um pai que não te deu um abraço. Que não te protegeu. Que não te ensinou. Oh, Senhor, eu repreendo toda palavra de maldição. Eu repreendo agora. Ei, você é um filho amado. Você é um filho do Senhor. Você é uma bênção. Vem aqui receber um abraço de pai. Oh Deus, essa é uma noite de cura. Uma noite de libertação. Oh Deus, traz a cura para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós vamos orar. Se você sentir o desejo de vir aqui, vem para receber um abraço de pai. Deus, em nome de Jesus, continua ministrando, ó Pai. Ministra na sua igreja. Libera dons, Pai. Oh, começa a orar. Ora, santo. Se você não sabe orar em línguas, começa a declarar: santo é o Senhor Deus. Começa a orar. Ore. Uma noite de adoração. Ore. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado. Ore. Declare: santo é o Senhor. Oh Deus, tira toda a trava, todo o empecilho em nome de Jesus. Oh Espírito Santo.